Boa noite, queridos. Seja bem-vindo ao nosso culto online, nosso culto dominical. Estamos chegando aí ao último domingo de 2020. Esse ano está sendo tão conturbado, tão difícil para cada um de nós, em diferentes aspectos, principalmente diante dessa crise de saúde que vivemos, que teve seus efeitos em crises econômicas, que teve também o seu efeito numa crise política, mas que teve um efeito numa dificuldade, numa luta de cada um de nós. Por isso, nesse domingo que encerra o ano e no próximo, nós vamos adentrar uma nova série de mensagens, onde nós vamos refletir sobre esse tema, aflição e paz. E esse tema é um tema que chama a nossa atenção, aflição e paz, porque todos nós experimentamos aflições. A palavra de Deus diz que a gente não está livre delas. E ao mesmo tempo, quando a gente experimenta momentos de paz, nós queremos que eles durem. Nós ansiamos para que esses momentos sejam multiplicados e que os momentos de aflições sejam diminuídos. Mas o grande mistério da Bíblia é que a gente pode experimentar os dois de uma maneira misturada. A gente pode encontrar paz mesmo no meio das aflições. Então convido você a estar de todo o coração com a gente. Nesses próximos domingos, nós estamos exclusivamente online, uma decisão do nosso conselho, e também que depois veio o decreto estadual, em que nós estamos exclusivamente online nesses domingos. E você pode convidar, você pode compartilhar as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, compartilhar esse link para que mais pessoas estejam conosco. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, para iniciarmos esse tempo juntos, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nos versos 4 a 7. Nós vamos ler a palavra de Deus e iniciar esse culto ao Senhor. E eu espero que você esteja bem aí, reunido com os seus, e faça parte desse momento. Leia junto comigo a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7, nós lemos assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Que bênção a gente chegar no final desse ano conturbado, perto da virada de um ano ainda cheio de incertezas, sabendo que nós podemos encontrar paz na nossa identidade de filhos. E o Espírito que nos foi dado testifica ao nosso coração que nós somos filhos e nos leva a orar ao Senhor, o chamando de Abba. Então nós vamos sim enfrentar aflições, mas vamos encontrar paz. E essa série que nós estamos iniciando, ela é baseada, o nome é tirado de um hino do nosso inário, e esse hino conhecido, e um hino que tem uma história trágica, uma história também de aflição, mas uma história que aponta para Jesus. Esse hino, no nosso inário, é o hino 108, a gente vai cantar junto daqui a pouco, é o tema da nossa série. Esse hino ele foi composto por um homem chamado Horatio Spafford, e ele já tinha perdido todos os seus bens, a sua casa, num grande incêndio em 1871, que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Chicago. Ele era um advogado que residia ali em Chicago.
E como se não fosse tragédia o suficiente a perda dos bens, 2 anos depois, ele envia a sua esposa e suas 4 filhas numa viagem transatlântica, numa viagem para atravessar o oceano e chegar à Inglaterra, uma viagem que ele encontraria a sua família depois. Só que essa viagem foi marcada por um naufrágio, e um naufrágio terrível que o navio que a sua família estava bateu em outro navio e começa a afundar. E enquanto estava afundando, a sua esposa Ana, que foi a única sobrevivente da família, ora com as suas 4 filhas. E junto com muitos passageiros daquele navio, elas afundam no coração do mar. Ana é encontrada, é resgatada, flutuando, completamente inconsciente, e ela é levada, e ela é resgatada dos destroços, levada à Inglaterra, onde ela escreve um telegrama para o seu marido. Nesse telegrama está escrito: salva sozinha. Salva sozinha. E quando o Horácio, ele estava então no outro navio para a Inglaterra, para encontrar a sua esposa depois de tudo isso, ele começa a escrever um hino nessa viagem. E o hino começa com essa letra: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. E ele começa a refletir, ele começa a falar de Jesus nesse hino. E começa a dizer como em Jesus está tudo bem com a sua alma. E isso é maravilhoso. Isso é impressionante. Como discípulos e discípulas de Jesus são capazes de receber paz, mesmo nas mais terríveis aflições. É isso que aconteceu com Horácio, e é isso que acontece com cada discípulo de Jesus. Ele lidando com o luto, ele buscando e lutando para achar a paz de Deus, ele volta-se para Jesus. E ele volta-se para Jesus por uma razão muito simples. Porque Jesus é a resposta que o nosso coração deseja. Jesus responde às nossas aflições, Deus responde em Cristo às nossas aflições. A primeira pergunta que vem muitas vezes quando estamos lidando com falta de paz, com aflições é: será que Deus está me punindo? E em Jesus essa resposta é clara: não, Deus não está nos punindo. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Outra dúvida, outra questão que surge no nosso coração é: será que Deus não se importa com a minha dor, com a minha aflição? E Jesus responde isso, a cruz do Senhor Jesus responde: é claro que Deus se importa, Ele se importa a tal ponto de enviar o seu Filho, de entregar-se a si mesmo por cada um de nós. Ele se importa a ponto de dar o seu Filho não involuntariamente, mas voluntariamente. Jesus foi até o fim voluntariamente por amor a cada um de nós. É por isso que o Horácio Spafford voltou-se para Jesus no seu momento de maior dor. E é por isso que eu e você precisamos nos voltar para Jesus nesse momento de sofrimento, de dor, de incerteza que está marcando essa virada de ano. Nós vamos nos voltar para Jesus, para encontrar a paz que desejamos num novo ano, mas não a paz que vem de circunstâncias, porque as circunstâncias a gente sabe, não sabemos, ou melhor dizendo, não sabemos como elas serão. Mas Jesus é a paz que não depende de circunstâncias. E essa é a paz que eu quero para você no final desse ano e no começo do ano que vem. Vamos orar ao Senhor. Vamos começar esse tempo orando e logo agora a gente vai poder ter a oportunidade de cantar esse hino e de expressar essas verdades tão profundas a respeito da confiança no amor de Deus. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos e irmãs nesse momento, iniciando esse culto, pedindo ao Senhor que a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor seja derramado sobre nós e que nós nos voltemos para Jesus,
o teu Filho, a expressão do seu ser, a prova do teu amor por nós, para que possamos encontrar esperança, paz, alegria nessa virada de ano. Nós nos colocamos diante de Ti, de todo o coração, e oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite. Você, nesse momento, é convidado, junto conosco, a fazer a leitura do Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as iniquidades. Vamos todos juntos louvar o hino Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador.
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, te damos, Senhor. Glórias te damos, Senhor, porque somos felizes apesar da circunstância. Porque sabemos que o Senhor é presente em nossas vidas. O Senhor foi presente esse ano inteiro e sempre será presente em nossas vidas. Somos gratos a Ti, te louvamos e engrandecemos o Seu nome, Pai, porque Tu és soberano, Deus, e és forte e nos guarda diante da tribulação, nos guarda diante dos momentos maus e também nos momentos bons, Pai, nos sustenta em Sua alegria, Pai. Queremos Te louvar e Te engrandecer pelo que Tu és. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar e dizer como Ele é soberano, Ele é sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Sobre tudo, sobre todos, sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração, meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Soberano, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Amém. Vamos ler novamente o verso 6 e 7 do Salmo 130? A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Amém. Muito bem, quero convidar você a mais uma vez agora se colocar diante do Senhor e da sua palavra e ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. Nós vamos ler
dois trechos de cartas do apóstolo Paulo, que primeiro trecho se encontra lá em Colossenses 3,15. A respeito da paz de Cristo, Paulo diz assim, em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E eu quero fazer um outro recorte de uma outra carta, Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo escreve agora a uma outra igreja dizendo assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Fale conosco e derrame sobre nós essa paz de Cristo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre essa paz, esse é o nosso desejo, falar e refletir biblicamente a respeito dessa paz que nos alivia, essa paz que nos dá ânimo e força e renovo, mesmo no meio das aflições. E eu quero ver com você sobre essa paz sobrenatural, sobre essa paz que excede o entendimento, na linguagem de Paulo, essa paz de Cristo, que é disponível para nós, que está acessível a nós, a cada discípulo de Jesus, e como a gente pode ter essa paz, e como a gente pode cultivar essa paz no nosso coração. A primeira pergunta que eu quero fazer com você é: o que é essa paz? O que é essa paz sobrenatural? E aqui a gente precisa entender um princípio de como nós perdemos a paz naturalmente falando. Quando a gente está infeliz, quando a gente está experimentando falta de paz, geralmente isso acontece por alguma mudança nas nossas circunstâncias. E a gente experimentou um ano de circunstâncias bem diferentes, onde num primeiro momento a gente ficou muito restrito, não podia fazer muita coisa, nem sair de casa, e durante todo o ano tivemos que enfrentar dificuldades, restrições, inclusive aí desde os últimos dias de festas, de reuniões. E quando alguma coisa desse tipo acontece, algo acontece para perturbar as nossas vidas, a gente perde a paz. A gente usa essa expressão, eu perdi a paz por conta disso, por conta daquilo. E a gente geralmente olha para a circunstância e pensa: essa é a razão da minha perda de paz. Essa circunstância. Mas eu quero compartilhar algo com você nesse dia, nessa noite, e refletir com você como esse texto nos ensina e como ele nos leva a mudar a maneira como a gente pensa. As circunstâncias difíceis, circunstâncias diferentes, elas podem até ser a ocasião para a perda de paz, mas no fundo, elas não são a causa da perda da paz. A causa sempre é algo do nosso coração. E na verdade é algo errado com o nosso coração. As circunstâncias, elas apenas revelaram algo que estava errado dentro do nosso coração. E como esse ano revelou algo a nós, talvez a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e ver talvez coisas difíceis a respeito de nós mesmos, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, porque se olharmos para esse espelho que foi 2020, sem a graça de Deus, a gente vai ficar desesperado. Talvez a gente descobriu que a gente não é tão forte como a gente achava, não é tão perseverante como a gente achava que era, não é tão paciente como a gente achava que era, não era tão amoroso, tão calmo como a gente achava que era. E, na verdade, as circunstâncias elas servem para mostrar
algo que está dentro do nosso coração. A razão da perda de paz, no fundo, está em nós. Ela não é causada pelo que acontece do lado de fora. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja, tanto aos filipenses como aos colossenses, quando ele usa essas imagens fortes a respeito da paz de Deus. Primeiro ele diz essas imagens da paz guardar o nosso coração, ou de ser o árbitro dos nossos corações. E aí algo importante para nós nessas declarações que nós podemos aprender, e eu quero aprender com você, olhando para esses textos, 3 verdades a respeito desta paz sobrenatural, essa paz de Cristo. A primeira verdade é que essa paz é um poder vivo. Essa paz não é uma condição meio genérica, mas é um poder vivo que vem na nossa vida. Se nós olhamos para os verbos, para as expressões que o apóstolo Paulo usa, elas estão ainda mais ativas, elas são ainda mais fortes do que a nossa tradução em português sugere. Quando a gente lê, por exemplo, lá aos Filipenses, que a paz de Deus guarde o vosso coração, a gente nem sabe direito o que é isso no português, né? Que Deus te guarde, que a paz de Deus guarde o nosso coração. Mas aqui a expressão guardar é uma expressão militar, é uma expressão de um exército de defesa protegendo uma cidade contra os ataques dos inimigos do lado de fora. Aí a gente já começa a entender, imaginar a força da expressão que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, quis ensinar à igreja dos Filipenses e a nós. A paz de Deus é esse exército que está em torno das muralhas do nosso coração, como um exército de defesa, afastando todos os ataques, ideias, pensamentos errados, sofismas, maneiras de pensar que são contrárias à vontade de Deus, que tentam entrar no nosso coração e na nossa mente, e aí sim causar perda de paz. A paz de Deus nos protege, nos guarda, nos defende. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A paz de Deus é esse poder vivo, não é uma condição genérica, não é algo que a gente diz que não tem esse poder, como se fosse algo passivo, como a gente pensa assim, paz é a ausência de problema. Não, paz é algo vivo, é a presença desse poder que nos defende contra as circunstâncias difíceis, contra os ataques do inimigo, contra os ataques da nossa carne, contra as dificuldades que enfrentamos nesse mundo. A paz nos guarda, nos protege. E ele usa outra expressão forte, ativa, não passiva, mas ativa, quando ele escreve aos Filipenses, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. E a palavra árbitro, para mim, que gosto de esportes, ela me remete ao futebol mesmo, ao árbitro. E hoje em dia é mais fácil ser árbitro, porque tem o árbitro de vídeo, né? Então o árbitro, os bandeirinhas, eles esperam ver o que o árbitro de vídeo vai dizer. E depois eles olham lá na tela, o replay, muitas e muitas vezes, para depois tomar uma decisão. Mas isso não é apenas eu. O apóstolo Paulo também quis se referir ao árbitro esportivo aqui. Ele está escrevendo numa cultura que é acostumada com os jogos da antiguidade, que aconteciam em Atenas, que aconteciam na cidade de Corinto, e toda aquela cultura era acostumada com isso. Mas naquela época não tinha VAR, não tinha o árbitro de vídeo. Um árbitro, na antiguidade, ele tinha o poder total sobre a prática daquele esporte. E ele tinha que, com a sua força, a força do seu braço, expulsar os trapaceiros, os malandros, os violentos, se ele quisesse manter a paz nos jogos. Então, o árbitro é exatamente essa pessoa que estava com essa função, com essa tarefa de afastar aquele que está trapaceando, de colocar ordem, de colocar paz, de colocar sentido e propósito nos jogos. E olha que expressão que o apóstolo Paulo vem resgatar então, que a paz de Cristo seja esse árbitro no nosso coração, seja a paz de Cristo seja essa força de Deus em nós, que impede
que as coisas que não devem ter um lugar mais importante que deveria no nosso coração venham a ocupar esse lugar. É preciso que a gente preste atenção aqui, porque a Bíblia está nos ensinando que a paz de Deus não é essa coisa passiva, essa condição meio genérica, meio vaga. Ela é um poder que entra na nossa vida e começa a transformar, e começa a colocar as coisas em ordem, os desejos fora de lugar, ela começa a controlar, começa a colocar no seu devido lugar, começa a exaltar Cristo como Rei no nosso coração, e as coisas começam a entrar no seu devido lugar. A paz é esse poder ativo, governando, dominando, expulsando o que tira a paz, nos protegendo, colocando o nosso coração em ordem, colocando em ordem o nosso mundo interior. É isso que a paz de Cristo faz. E um segundo aspecto aqui que eu quero destacar é que essa paz, além de ser um poder ativo, um poder vivo, ela governa. Ela governa. Isso é muito importante. A paz de Cristo governa, ela não é governada pelas circunstâncias. Ela governa a vida de dentro para fora. Quem tem a paz de Cristo dentro de si não é jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas tem um poder vivo dentro de si, um poder que governa, que dirige a vida, que nos aponta o caminho. Jesus, em João 14, 27, ele diz assim: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Jesus está nos dizendo: eu dou a vocês a minha paz, e essa minha paz que eu não dou do mesmo modo, da mesma maneira que o mundo dá. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus está enfatizando isso? Porque ele quer dizer que sim, existe um tipo de paz que o mundo dá. O mundo tem um certo tipo de paz para nos oferecer. Mas qual que é o problema com a paz que o mundo dá? Eu não sei se você já ganhou um presente, talvez você tenha ganhado algum presente aí no Natal, né? Eu não sei se você já ganhou um presente e essa pessoa pediu de volta o presente para você. Já aconteceu isso com você? É assim que o mundo faz quando ele te dá a paz. Ele te dá a paz, mas logo em seguida ele te toma de volta essa paz por conta das mudanças das circunstâncias. Quando a gente acha que agora vai ficar tudo bem, agora as circunstâncias estão cooperando para que eu esteja completamente em paz. O que acontece no momento seguinte? Uma nova circunstância surge que vem tirar a sua paz. Porque para a paz que o mundo dá funcionar, tudo tem que dar certo o tempo todo. E aí mora o risco, o perigo para a gente. Às vezes nós temos um conceito de paz que mais se parece com a paz que o mundo dá do que com a paz que Cristo nos dá. Para você ter paz, é preciso que tudo dê certo o tempo todo? Se esse for o tipo de paz que você tem em mente, no coração, esse é o tipo de paz que o mundo dá. Você está sendo moldado pelo mundo e não por Jesus Cristo. A paz que Jesus dá é diferente. Ele fala que dá a paz de uma maneira diferente. A paz que ele dá é constante, mesmo no meio das aflições. Por isso que nós estamos refletindo sobre esse tema, aflição e paz. E não necessariamente uma precisa estar completamente separada da outra, elas podem conviver juntas. A paz que Cristo nos dá, ela é constante, inclusive no meio das aflições. Já a paz que o mundo dá é passageira, depende completamente das circunstâncias, depende de coisas boas, legais acontecerem com a gente. Se eu ganhei um aumento no trabalho, aí eu tenho paz. Se o meu time ganhou, aí eu tenho paz. Se eu fiz uma viagem legal, eu tenho paz. Mas mesmo as coisas mais duráveis das circunstâncias, elas são como bolhas de sabão, são como neblina, vão passar, vão acabar. Na paz que o mundo dá, tudo muda o tempo todo. Se chover, às vezes a paz vai embora.
Se a criança chora, a paz vai embora. Se o pneu fura, a paz vai embora. Se o cano estoura, a paz vai embora. Se o gás acaba, a paz vai embora. Não pode ser assim. A paz que o mundo dá dura, em média, a gente pode dizer 0,000, põe zero nisso, 1% do tempo que vivemos. Porque ela depende demais das circunstâncias. Ela depende totalmente das circunstâncias. E nesse mundo, como nós estamos experimentando de maneira especial, se você não sabia disso, 2020 foi uma lição para nós, as circunstâncias mudam. E mudam o tempo todo. A paz que o mundo dá não é uma paz que vem de dentro. É uma paz que depende completamente das coisas de fora. É como se fosse num espelho, né? Um espelho, ele não tem poder de iluminação. Ele apenas reflete o que está no exterior. Se tiver claro, ele reflete a luz. Mas se tiver completamente escuro do lado de fora, o espelho vai ficar escuro. E assim é o coração do homem natural, a Bíblia diz. Assim é o coração do homem sem Cristo. Só pode refletir as circunstâncias. Só tem paz se as circunstâncias forem pacíficas lá fora. Só tem paz no coração se tudo der certo o tempo todo, mas não tem uma paz que vem de dentro. A paz que o mundo dá, ela pode ser tirada tão rápida quanto ela é dada. Mais rápido que a gente imagina. Porque é uma paz completamente governada. E por isso que nós estamos enfatizando o fato de que a paz de Cristo não é governada, ela governa. Ela dirige o nosso coração. Deixe então a paz de Cristo governar o seu coração. Deixe a paz de Cristo reinar, porque isso que é o reinar, é o governar a sua vida, é o dirigir a sua vida. Ela governa apesar das circunstâncias, não depende das circunstâncias. Muda a gente de dentro para fora. A gente é capaz de ter alegria e desfrutar de paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não é uma paz que o mundo dá e depois pode tirar, porque ela habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, ele não vem e vai embora, ele habita, ele faz a sua habitação em nós. Então ela nos protege, ela nos guarda, ela é o árbitro dos nossos corações e ela não depende de circunstâncias. Ela governa. E o último aspecto que eu quero enfatizar com você é que essa paz é a paz de Cristo. É a paz de Cristo. Não é uma paz que a gente, apesar de estar em nós, ela não é desenvolvida por nós. Ela não é criada, elaborada por nós. É uma paz que vem da nossa união com Ele. Perceba isso, a paz ela vem de Cristo, ela é de Cristo, e ela vem quando nós estamos unidos a Ele, e estamos valorizando a Cristo, e estamos enfatizando a Cristo no nosso coração. Quando a gente é mais jovem, eu já estou na idade de poder dizer isso, né? Quando a gente é mais jovem, a gente pensa assim, as coisas vão melhorar. Um dia eu vou ter o trabalho que eu quero, eu vou ter o relacionamento que eu quero, eu vou ter as coisas que eu quero, eu vou ter as circunstâncias todas na vida que eu quero. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o casamento dos sonhos, os filhos dos sonhos, tudo comercial de margarina. A gente acha que um dia vai chegar lá. Mas o tempo vai passando e uma a uma, talvez, esses castelos, essas ilusões, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim. E à medida que os anos vão passando, a gente vai percebendo que a gente não tem o controle sobre as circunstâncias. E é preciso tempo, e é preciso maturidade para a gente reconhecer isso. O quanto o nosso coração está buscando paz nas circunstâncias, que a gente tem tão pouco controle. A gente fala, o que importa é ter isso, o que importa é ter aquilo, o que importa é ter saúde, mas às vezes nem mesmo a nossa saúde vai bem. Mas ainda assim a gente pode ter paz. Nós não temos a paz duradoura, porque a paz que o mundo dá dura pouco mesmo. E ele sempre pede o presente de volta. E nós também não temos como desenvolver ela por nós mesmos, nem buscando nas circunstâncias, nem buscando em qualquer outra coisa. Então a gente tem que fazer essa pergunta, no que a paz de Jesus é baseada? Ela é baseada em coisas que não mudam. Se ela não é baseada nas circunstâncias que mudam, ela é sempre baseada
em coisas, em fatos que nunca mudam. Deixa eu ler um texto da Bíblia com você que vai nos ajudar a entender isso. Salmo 46, de 1 a 3. Olha o que a oração do salmista, como ele ora. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Olha que impressionante essa oração. Se os montes afundam nos mares, se a gente está vivendo numa situação dessa, de a terra se transtornar, os montes se abalarem no seio dos mares, as águas tumultuando, quer dizer que tudo está abalado. Nós estamos falando aqui de uma catástrofe, do nível talvez dessa pandemia ou pior. Tudo foi abalado. Absolutamente tudo no qual a paz que o mundo é baseada, foi abalado. Não sobrou nada. Não sobrou mar, não sobrou montanha, não sobrou nada. Não sobrou lar, não sobrou emprego. Não sobrou, muitas vezes, relacionamentos. Não sobrou dinheiro. Não sobrou nada. Tudo se moveu junto com as montanhas. Tudo foi abalado. E aí é preciso a gente pensar uma coisa. O salmista fala: Deus é o meu refúgio, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. As coisas nas quais a paz de Cristo é baseada, elas não mudam, nem mesmo quando o nosso corpo morre. Elas não mudam, nem mesmo quando as montanhas forem removidas do seu lugar. Nem mesmo quando todos os mares forem abalados, quando não tiver nem mar, nem montanha, nem nada, quando absolutamente todas as instituições forem abaladas, quando não houver nações, quando não houver mais nada, a paz de Cristo é baseada em coisas que não mudam. A paz de Cristo é baseada em coisas que as montanhas não podem tocar, as catástrofes não podem tocar. Ela é baseada no amor de Cristo. A paz de Cristo é constante, é firme, é estável, é inabalável. Eu quero que eu e você possamos ser provocados por esse texto. E essa provocação que esses textos nos fazem é: será que eu tenho essa paz? Ou será que em qualquer abalo, em qualquer mudança de circunstância, eu estou perdendo completamente a paz? Peça que Deus te ajude. E aí eu quero conversar com você, chegando nesse final, fazendo a última pergunta: como a gente pode cultivar essa paz sobrenatural? Só no caso de você não ter ela ainda, essa paz impermeável às circunstâncias difíceis. Vamos fazer essa pergunta: como a gente cultiva essa paz? Eu quero voltar aos 2 mesmos capítulos, que nós lemos trechos deles. Depois eu quero deixar para você ler inteiro, aí antes da virada desse ano. Filipenses capítulo 4 e Colossenses capítulo 3. Ok? Lá em Filipenses 4, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo dá a resposta. Como a gente cultiva essa paz que ele tinha falado. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E ele também diz algo bem parecido aos Colossenses, no mesmo capítulo que a gente leu agora, capítulo 3, nos versos 1 e 4. Ele começa o capítulo dizendo isso: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu amo esses versos, porque ele me dá um caminho, ele me dá uma direção para o que é que eu tenho que voltar a minha mente, para o que é que eu tenho que voltar meu coração, de maneira bem prática. Pense naquilo que é do alto, pense naquilo que é respeitável, puro, verdadeiro, justo. Pense nessas coisas. Enche a sua mente, o seu coração de Cristo, da palavra, das realidades do reino, que são a realidade última da existência. Claro, a gente não deve se alienar das notícias, e talvez nesse ano você tenha visto mais notícia, ouvido, lido mais notícia do que notícia ruim, do que qualquer outro ano. Mas a gente não pode achar que a realidade se baseia apenas no que vemos nessa perspectiva. Nós temos que entender a grande história das Escrituras, da criação, desde a criação, como Deus criou tudo bom, perfeito, lindo, agradável, e tudo era bom. Como a queda veio e trouxe sofrimento, e trouxe injustiça, e trouxe dor, e trouxe doenças, e vírus, e tudo, e trouxe consequências, porque o homem escolheu ser independente de Deus e caminhar sozinho, e dizer não ao Criador. Mas temos que entender que Deus não abandonou a sua criação, não destruiu a sua criação, mas prometeu um Redentor, preparou um povo para que esse Redentor viesse, e ele veio e viveu e morreu e ressuscitou e viveu de um jeito que a gente não dava conta de viver, e morreu a morte no nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, e ressuscitou para nos garantir que há poder para uma nova vida. Ele veio resgatar, redimir um povo seu. E esse povo agora vive de uma maneira diferente, vive com um poder diferente, vive com acesso a essa paz, acesso a esse Deus, para manifestar ao mundo esse reino, esse Rei Jesus, que um dia vai voltar e vai redimir e completar essa redenção, de maneira que toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, e todo olho verá, e todo mundo se dobrará diante do reino de Jesus. Essa é a grande história da existência, é nessa história que a gente está inserido, é nessa história que as coisas fazem de fato sentido. Não deixe se perder apenas nas más notícias que não têm a visão do todo, da gloriosa redenção que existe em Jesus Cristo, e que Ele vai voltar, e vai trazer de maneira plena o seu reino, sem dor, sem sofrimento. Isso é maravilhoso. É para isso que nós devemos fixar o nosso coração. Essa é a direção que o apóstolo Paulo traz. E a gente precisa fazer isso naqueles momentos em que a gente está sentindo que a nossa paz foi embora, que a gente está abalado, irritado, temeroso, desanimado. O que a gente vai fazer? Lembre-se dessas coisas, pense nas coisas do alto. Aponte a sua mente, o seu coração para aquilo que não vai ser abalado. Eu lembro de uma história, eu até já contei ela aqui, mas vale a pena, se você não ouviu, ou mesmo se ouviu, lembrar dela. Uma ilustração, uma história de um lenhador que tinha a tarefa de cortar um bosque, um pequeno bosque. E ele ia ter que cortar todas aquelas árvores. E quando ele chega na primeira árvore, e prepara o machado, e vai cortar, aponta o machado para a árvore, ele percebe que tem um pássaro ali em cima da árvore, tentando fazer o ninho, preparando o ninho naquela árvore. É uma mamãe pássaro que está preparando um ninho. E aí, esse lenhador percebe que ele vai ter que derrubar aquela árvore. Antes de derrubar, ele vira o cabo do machado do outro lado e começa a bater na árvore, começa a chacoalhar a árvore e incomodar aquela mamãe pássaro para que ela saia de lá, para que ele possa derrubar aquela árvore. E aí, aquela mamãe pássaro tem aquela árvore abalada, ela percebe alguma coisa diferente e sai, voa
e começa a fazer o seu ninho em outra árvore. Mas aí o lenhador percebe que ele vai ter que derrubar o bosque inteiro, então não adianta. Ele vai atrás dela e começa a fazer o mesmo processo, bater com o cabo da árvore, chacoalhar até que ela saia, e ela vai fazendo isso de árvore em árvore, e ele vai atrás dela fazendo a mesma coisa, até que essa passarinha, essa mamãe pássaro, sai de uma das árvores e vai para uma rocha elevada que existia ali naquele bosque. E começa a fazer o seu ninho ali. E aí então o lenhador deixa ela em paz. E a verdade a respeito dessa ilustração, que é singela, mas tem algo para nós, é que todas as árvores desse mundo vão cair. Seja onde for que você está tentando firmar a sua vida, no dinheiro, na sua aparência, no sucesso profissional, em qualquer dessas coisas, inclusive coisas boas, como trabalho, mas que não servem para basear, para ser o fundamento da nossa vida. Toda instituição desse mundo, um dia vai ser só história. Todo relacionamento, toda carreira vai ser só história. O único lugar que você pode firmar a sua vida e encontrar verdadeira paz é a rocha, que é Jesus Cristo. Então eu quero que preparar-se para o final de ano, de hoje até a virada, você tem essa tarefa. Primeiro, isso junto com o Espírito Santo de Deus, reconhecer que o seu coração ainda está firmado em algumas árvores desse mundo, ainda está buscando fazer ninhos e encontrar paz em situações dessa terra, que são daqui da terra. No dinheiro, no sucesso, no que as pessoas falam de você, na sua aparência, na sua reputação. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e mostre onde você tem firmado o seu coração nas coisas da terra, que são talvez até coisas que devem estar na sua vida, mas que não servem para ser a base da vida. E aí, se você deseja fixar a sua mente e o seu coração nas coisas do alto, primeiro você precisa fazer essa tarefa, encontrar em qual coisa da terra ele já está fixado. Ele está em algum lugar, não se iluda. E uma maneira de fazer isso é você perguntar: quando eu perco a paz, quando eu fico irritado, quando eu fico desesperado, quando eu fico muito com medo do futuro, se faça essa pergunta: o que é que está sendo ameaçado, que eu tornei tão importante na minha vida, e que por isso eu estou tão irritado, e por isso eu estou tão temeroso? O que é que coisa na minha vida eu tornei tão importante a ponto de ser uma coisa que eu não vivo sem? Aí está fixado o seu coração, aí você fez o seu tesouro, aí você fez o seu ninho. Será que é uma perda financeira? E isso te deixa extremamente irritado, extremamente temeroso? Talvez algo que as pessoas disseram de você, e você fez da sua reputação algo tão importante assim? O que é? Peça ao Espírito Santo de Deus que mostre em qual coisa da terra o seu coração está fixado. E então olhe bem para essa realidade, seja qual for, e diga: você vai cair. Você não vai sobrar. Você não é a rocha. Você não é a minha vida. Cristo é a minha vida. Faça dele, de mais ninguém, de nada mais, a sua rocha. E ninguém vai poder tirar a sua paz. É isso que nos traz essa paz que excede todo entendimento, como Paulo diz. É isso que nos traz a paz que Cristo nos dá. Olhar para Ele, como o Horatio Spafford fez, diante da grande tragédia que abalou a sua vida, abalou a sua história. Olhar para Cristo, porque em Cristo nós temos a prova do amor de Deus, de que Ele se importa,
de que Ele não nos abandona, de que Ele está conosco. Eu quero orar com você. Que talvez não enfrentemos tragédias tão grandes como esse nosso irmão que escreveu esse hino e que está sendo a base da nossa série. Talvez a gente não enfrente traumas tão grandes, mas que nem mesmo nos pequenos, quando a gente sai perdendo em alguma negociação, quando a gente fica chateado com alguma coisa que acontece com a gente, e que talvez essas coisas tenham, e às vezes tem um poder tão grande de tirar a nossa paz, que você firme-se em Cristo, a rocha que não vai ser abalada. Ore mais uma vez comigo. Ó Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Reconhecemos que o Senhor muitas vezes não tem sido a base da nossa vida. E a gente tem procurado paz em circunstâncias. E circunstâncias são extremamente voláteis, mudam o tempo todo. O único que permanece, e permanece conosco, e permanece nos amando, e permanece o mesmo, o único que é imutável é o Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti. Nós queremos abandonar as árvores e que temos tentado fazer os ninhos e buscar a paz, buscando a paz em coisas que mudam. E queremos terminar esse ano e adentrar o próximo ano firmados no Senhor. A gente não sabe quando virá a vacina, a gente não sabe quando as coisas vão voltar mais ou menos ao normal, a gente não sabe quando vai ser a recuperação econômica, a gente não sabe de muita coisa, mas de uma coisa nós sabemos, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é o único e imutável, as circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda. E nós mudamos. Isso é maravilhoso. O Senhor é único e imutável. Significa que nós podemos mudar, nós podemos ser transformados através do Teu amor, através do Teu trabalhar na nossa vida. E nós te pedimos isso no final dessa mensagem, chegando ao final desse culto. Nos transforma, nos dê da Tua paz, nos faz pessoas mais cheias do Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos todos juntos cantar essa canção para finalizar esse ano. Até aqui o Senhor nos sustentou, até que Ele nos auxiliou, nos ajudou, esteve conosco nesse ano tão atípico e vai continuar sendo no próximo ano. Então vamos todos juntos cantar com alegria, agradecendo ao Senhor. A Tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por Tua graça vamos hoje prosseguir, ver Tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o Teu amor o que se vê, e a confiança em Ti renovada em nós hoje aqui no viver da gente. Seja o Teu amor o que se vê, e a confiança em Ti renovada em nós hoje aqui. Até aqui a Tua mão nos conduziu, e assim será continuamente.
graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir, no viver da gente, seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente, seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente, seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Amém. Que bênção. Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja. Estamos chegando aí ao final do nosso último culto. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Que a virada desse ano não seja baseada apenas em, circunstâncias melhores virão. Mas que a virada desse ano seja cheia de alegria, porque é baseada na seguinte verdade: Cristo está conosco, seja o que vier no ano que vem. Que a sua família tenha uma virada de ano abençoada por Deus, baseada nessa verdade. Cristo nos dá uma paz que o mundo não pode tirar. Eu quero orar com você. Antes de orar, eu quero reforçar, apenas para depois você olhar aí embaixo na descrição desse vídeo, há um link aí com todos os avisos que você precisa saber. E também há as informações aí embaixo do vídeo a respeito de como você pode fazer a sua transferência online, para que você possa contribuir, se você assim desejar, com a missão dessa igreja. Ore por isso também. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar para que essa virada de ano seja baseada na paz que Cristo nos dá. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças em tudo, como o Senhor nos ensinou. No final do outro ano, nós estávamos muito felizes e alegres, porque a nossa igreja foi organizada, e nós nos alegramos, porque o Senhor é fiel. E foi um ápice de uma história que havia começado há muitos anos atrás, que o Senhor tem nos conduzido, tem conduzido o teu povo, o povo que tem essa igreja como identidade, como família da fé. E o povo que vai chegando ao longo dos anos, dos dias, e vai se juntando a nós como parte do corpo de Cristo na cidade de Bertioga. E a gente nem imaginava o ano que viria. A gente não imaginava que por tantos domingos nós estaríamos com os nossos portões fechados. Mas nós sabemos que o Senhor não tem um ponto final para essa missão. A missão não acabou e nem mesmo parou durante o ano de 2020. Quando a igreja esteve fechada, o Senhor abriu uma igreja em cada casa, em cada sala, em cada cozinha, para que o teu povo estivesse reunido. E a nossa união é profunda, a nossa união é em Cristo. Nós esperamos por dias melhores.
Esperamos por poder nos reunir, abraçar, celebrar, juntar famílias, dividir a mesa sem restrições e sem medos. Porque a gente ama tudo isso, e a gente ama o Senhor, e é desafiado diariamente a amar um ao outro, e a gente ama um ao outro. Mas a gente quer dizer ao Senhor que a Tua graça nos basta. A Tua graça é tudo o que precisamos. Nos dê um novo ano onde, antes de qualquer circunstância que a gente pede, sim, que sejam transformadas. E não há nada de errado em pedir isso. Nós pedimos que o Senhor traga circunstâncias e dias melhores. Mas antes de tudo pedimos que a Tua presença seja conosco. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, seja o árbitro dos nossos corações, coloque as coisas nos devidos lugares dentro do nosso coração. E que a virada do ano seja marcada por isso. Por uma alegria indescritível, inexplicável, do tipo paz que excede todo o entendimento. Nós oramos assim, confiantes no Senhor, orando por cada família, orando pelo nosso país, orando pelo nosso mundo, colocando as nossas vidas diante do Deus que é consolo, que é força, que é poder, e que antes de tudo é Pai, é amor. Oramos a Ti, no nome santo do nosso Salvador, suficiente Salvador, do nosso Mestre, do nosso amigo, do nosso Senhor Jesus. No nome dEle oramos, Pai. E juntos dizemos, amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito e eterno amor de Deus, o nosso querido Abba, o nosso Paizinho, e que a eterna comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado em toda essa terra, desde hoje até o dia que estaremos face a face com Jesus. Juntos também dizemos, amém. Somos abençoados para sermos uma bênção. Feliz 2021 na paz que Cristo nos dá. Um abraço.